dia. Convido-vos desde já a abrir as vossas Bíblias em Marcos. Para aqueles que nos visitam, como já ouviram, é este o Evangelho que nós estamos a percorrer nas últimas semanas. E por onde vamos continuar, ainda estamos no capítulo 5. Então, Marcos 5, 1 a 20. O título que eu dei à nossa pregação esta manhã é Das Trevas para a Luz. Das Trevas para a Luz. Já referimos isso, já lemos isso, já cantámos sobre isso, já orámos sobre isso. E vamos ler o texto de Marcos, é o Evangelho de Marcos que estamos a seguir. Este é um episódio sobre o qual cantámos agora mesmo numa das estrofes. E é um episódio que está nos outros Evangelhos. Nós vamos ler aqui em Marcos, no capítulo 5, do versículo 1 até ao versículo 20. Pois é, do versículo 1 ao 20. O Tiago, o meu filho mais velho, estava ali à frente e ia dizer: pai, vais pregar 20 versículos, xiça? Foi a expressão que ele usou. Pois, a culpa é de Marcos, porque Marcos expandiu um episódio que em Lucas e em Mateus aparece com muito poucos versículos. Mas aqui Marcos quer trazer a história toda deste homem e mostrar como ele é um exemplo daquilo que tem sido falado para trás também. Mas vamos, antes de tudo, à Palavra de Deus e vamos, antes de tudo, ler o nosso texto. Ler o nosso texto. Então, Marcos 5 diz assim a Palavra de Deus. Chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondendo disse: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que o não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demónios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. E todos se maravilhavam. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, estamos com a Tua palavra aberta e já nos tens dado tanto esta manhã, já nos tens alimentado de tantas formas. Senhor, nós queremos continuar na Tua presença com alegria, com gratidão, com louvor, mas queremos continuar a comer desse pão vivo que é a Tua palavra, esse pão vivo que nos alimenta a alma e que nos dá vigor, Senhor. Nós te queremos pedir que Tu nos mostres Jesus na Tua palavra e como precisamos desesperadamente dEle e como não temos solução além dEle para te ter a Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Orienta-nos, ajuda-nos, capacita-nos, ensina-nos pela Tua palavra, pelo poder e instrução do Teu Espírito, Senhor. Ajuda-me a falar com clareza, com simplicidade e sintoniza-nos todos, do mais pequenino ao mais velho,
Sintoniza-nos todos com os ouvidos postos em Ti e na Tua voz. Ajuda-nos e seremos ajudados. Nós precisamos de Ti e Tu queres abençoar-nos. Senhor, abençoa-nos. Nós oramos no nome de Jesus. Então, depois da teoria acerca do reino, bastante focada nos discípulos, diga-se, temos a prática. E o que também será, em algum sentido, ver a aplicação real das parábolas do reino. As parábolas que estão no capítulo 4, em algum sentido, são aplicadas aqui neste homem. Em algum sentido. Não só no homem, mas também nos outros que presenciam este milagre. Então nós temos a teoria no capítulo 4 e agora temos a prática. A prática que até já começou. Começou com um grande teste que vimos a semana passada com o David. Começou com essa grande tempestade no mar. Hoje é a segunda parte de uma autêntica viagem missionária. Não interpretamos isto muitas vezes assim, mas é o que acontece ali. Depois da teoria, nós vemos Jesus a deslocar-se de barco para o outro lado, numa viagem missionária, que tem um percalço, uma grande tempestade, que vimos a semana passada com o David, e que hoje se conclui. É uma autêntica viagem missionária para resgatar um só homem. Um só homem. Eu queria enfatizar isso, o David já tocou sobre isso a semana passada, mas hoje queremos enfatizar ainda mais isso. Há um homem entre multidões. Isto lembra-nos, desde logo, o seguinte, que a salvação e que a libertação é individual. Que o relacionamento com Deus, no passado, neste texto, neste episódio e hoje, o teu relacionamento com Deus é individual e pessoal. Não, Deus, quando salva uma multidão, salva indivíduo a indivíduo. Mesmo quando é uma multidão. Aqui nós temos isso mostrado, vincado, enfatizado ao expoente máximo. Quando Jesus deixa uma multidão para ir encontrar-se com um único homem. E depois volta novamente até à multidão. É muito interessante. No capítulo 4, vocês têm a Bíblia aberta no capítulo 5. No capítulo 4, se vocês olharem para o versículo 35, diz-nos, no final das parábolas, no final de todas aquelas parábolas, diz-nos, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado do mar. E, diz-nos o versículo 36, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Depois temos o episódio que vimos a semana passada da tempestade, e temos a calma, e agora o nosso texto começa como? Começa a dizer, chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos, saindo do barco, logo lhe saiu ao encontro. Logo que ele chega ao outro lado, depois da tempestade e da calma, sai-lhe ao encontro este homem que estava endemoninhado, que estava possuído por muitos espíritos imundos. Esta libertação que acabámos de ler, nós sabemos como é que termina, já lemos. O versículo 21 nós não lemos. Mas o versículo 21 mostra-nos o que acontece depois. Aquelas pessoas pediram para Jesus ir embora e Jesus foi embora. E o versículo 21 diz, passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto ao mar. Então nós temos, antes deste episódio, uma grande multidão que Jesus abandona. Nós temos Jesus a enfrentar este homem porque quer tocar a sua vida, quer operar nele e só nele. E depois Jesus regressa para a multidão novamente. Nós temos um homem entre multidões. Temos um só homem, um só indivíduo entre multidões. Isto lembra-nos que a salvação é individual, que o nosso relacionamento com Deus é individual. Da mesma forma, nós não somos um número. Tu não és um número. Tu és alguém que Deus conhece, que Deus sabe o nome, que conhece melhor do que tu mesmo. Deus relaciona-se com pessoas, não com grupos gigantescos do qual nós somos um número. O Samuel é o 457.677.000 da era. Não! Eu sou Samuel e ele conhece-me pelo meu nome. O bom pastor conhece as ovelhas pelo seu nome. Tu não és um número, tu és uma pessoa. E Jesus deixa uma multidão, depois virá encontrar-se novamente com a multidão, mas para tocar este único homem. Assim como te quer tocar a ti, pode querer falar com todos, e quer falar com todos nós aqui, mas também quer falar pessoalmente e particularmente ao teu coração, à tua alma, à tua mente esta manhã. Avançamos e nós vemos que Jesus encontra um homem em densas trevas. É o primeiro ponto que queria que nós víssemos. Trevas. Das trevas para a luz.
é o percurso do texto e é o nosso propósito. Mas nós vemos que as trevas são trevas densas. É um caos autêntico. Nós estamos a falar de um indivíduo só e de Jesus deixar a multidão. Mas na realidade Jesus encontra um só homem que tem em si mesmo uma multidão. Uma multidão de demónios. E é uma multidão mesmo, vamos já lá. É uma multidão a sério. É um homem cheio de caos, um homem cheio de trevas. É uma autêntica tempestade humana. Já não é uma tempestade em mar aberto, mas é uma tempestade tão violenta ou mais como a tempestade que eles enfrentaram no mar. É uma tempestade da alma, é uma tempestade do coração. E é um cenário em que nenhum judeu queria estar, que nenhum leitor ia escolher para estar. Mas Jesus escolheu. Ninguém ia querer encontrar um cenário daqueles. Mas Jesus não só encontrou aquele cenário, como provocou. Ele foi lá. Ele quis ir lá. Jesus escolheu estar lá. Dessas trevas, nós vemos um homem que vivia no meio de sepulcros. Para trazer para a linguagem comum, imaginem um cemitério, não tão organizado como os nossos, em que tem até porteiro, tem um horário, em que ninguém vandaliza, ainda bem. Mas imaginem um cemitério onde as pessoas podem dormir, onde as pessoas podem esconder-se nas grutas ao pé dos ossos. Bem, eu ia fazer um parênteses, mas depois o tempo... ouvi a história de um jovem que saiu do Afeganistão e veio até à Turquia, andou 4.000 km a pé e chegou a dormir dentro de campas. Sozinho. Foi assim que ele sobreviveu, que ele chegou até Portugal, depois da Turquia. E ele chegou a afastar ossos mesmo para se deitar. Pronto, os cemitérios não são tão organizados em todos os locais como aqui. Isso acho que aconteceu no Paquistão. E aconteceu várias vezes. Ele fez isso no percurso porque era muito frio e tinha que se aquecer. Parênteses feito. Este homem era pior, era um homem que estava cheio de demónios e ele vivia no meio das trevas, no meio da morte, no meio dos sepulcros, das cavernas, no meio da morte. E este é um cenário que tem tudo para chocar qualquer judeu, qualquer pessoa. Nós ficamos, se nos dessemos com um cenário destes, entraríamos em pânico, mas o que está aqui escrito e a forma como está escrito faria entrar qualquer judeu em pânico. Ninguém escolheria estar ali, muito menos um judeu. Tudo o que é descrito lembra aquilo que é imundo, aquilo do qual a lei se afasta. Desde logo, nós temos uma geografia distante. Desde logo, nós temos um contexto até gentil. Decápolis eram 10 cidades que foram fundadas por comerciantes gregos e eram pontos de centros de cultura helénica. Era a comunidade gentílica que estava ali. Nós temos até a questão, aquele pormenor dos porcos. Nós podemos achar que é um pormenor, ou um detalhe, mas sabemos que torna o cenário ainda mais distante e mais impossível de digerir para um judeu. Porque não só os sepulcros, e repete o texto 3 vezes, e a morte tornavam o homem imundo e cerimonialmente impuro, indigno de chegar à presença de Deus, como os porcos eram um animal que nós sabemos pelas Escrituras que os judeus não consumiam e que estavam proibidos até de criar. Obrigado, Timóteo. De criar. Eles, ali naquele contexto, aquela era uma área romana, havia muitos soldados romanos ali, e ali naquele contexto, muito provavelmente, aquela carne até era para alimentar os exércitos romanos. Muito provavelmente. Todo o contexto é escuro, é de trevas, é monstruoso. E aquele homem que Jesus encontra está mergulhado nisto. Nas trevas, na morte, nos sepulcros, em tudo o que os judeus tinham por imundo e por terrível. Ele, na realidade, o maior mal dele não eram estas coisas que impressionariam os judeus e que nos impressionariam a nós. A coisa que mais o atormentava e também atormentava os outros era o facto de ele ser terrivelmente dominado por uma multidão de demónios. Uma multidão de demónios que o faziam viver literalmente como um animal. Ele vivia como um animal. Como um animal. Indomável. Nem o ferro o conseguia segurar. Os grilhões, as cadeias, diz-nos o texto que ele despedaçava. Podemos imaginar um homem acorrentado com ferro
e por causa do poder do diabo, ele despedaçava, não era possível dominar aquele homem. Ele era possuído por não um demónio, não um grande demónio, mas uma legião. É isso que Jesus pergunta. Qual é o teu nome? E respondeu-lhe dizendo, Legião. Versículo 9, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião, no contexto até ali romano, legião era a maior unidade militar do exército romano. E podia ir de 3.000 a 5.000 e tal homens. Ou seja, eram milhares de demónios que estavam ali, provavelmente, não sabemos quantos, não interessa, mas legião é o meu nome. Eram mesmo muitos. Recordam-se a última vez que falámos sobre demónios? Eu não sei porque calha-me sempre a mim. Deve ser de propósito. Mas recordam-se, quando falámos sobre ordem de despejo familiar, a acusação qual era dos religiosos? Tu expulsas os demónios porque tu és da família deles. Tu expulsas os demónios porque tu és possuído pelo chefe dos demónios e pelo poder dele tu consegues fazer o que fazes. Ora, este texto é também uma resposta a isso. Porque este texto mostra que a possessão demoníaca não é uma brincadeira, nem é um número que um líder religioso podia fazer para impressionar e para conseguir granjear seguidores. Não é uma brincadeira. É o poder das trevas. Milhares deles que ninguém podia vencer. Mas chegou Jesus. Chegou Jesus. E Jesus pode. Jesus pode tudo. O lugar onde ninguém queria estar. A pessoa que ninguém queria encontrar. É justamente o encontro que Jesus tem e é justamente o encontro que Jesus provoca. Trevas e caos. É a partir daqui que Deus cria. É a partir daqui que Jesus age. É a partir daqui que Deus age. No meio das trevas, no meio do caos. Queria que também lembrássemos isso. Avançamos e começa a haver resolução para este homem. Estamos a passar por cima de algumas coisas, não podemos ver todos os detalhes. Mas avançamos para ver como se passa das trevas para a luz. Das trevas para a luz. Como é que a libertação ocorre pelo poder incomparável de Jesus. Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Aquele que ninguém podia amarrar, aquele que ninguém podia deter, aquele que ninguém conseguia conquistar com ferros, ninguém conseguia prender, se prostra diante de Jesus e se rende. Sem qualquer tentativa de fazer força. Aquele que ninguém conseguia agarrar, prender, se prostra voluntariamente e se rende completamente diante de Jesus. O versículo 6 diz, quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E aqui, Filho do Deus Altíssimo, até é uma variante daquilo que nós estamos habituados. Nós estamos habituados a ver aqui uma afirmação em Marcos de Jesus ser o Filho de Deus. Mas aqui, quando aparece Jesus, Filho do Deus Altíssimo, na mesma é um enfatizar de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, mas é algo que enfatiza não só a transcendência de Deus, mas que exalta Deus, o Deus de Israel, acima de qualquer outro pseudo-Deus, de Deus falso. É o Deus Altíssimo, o Deus verdadeiro, aquele sobre o qual não há dúvidas. Não há dúvida alguma. Filho do Deus Altíssimo. Filho do Deus Altíssimo. Ninguém podia deter aquele homem, mas é ele que se prostra e pede, não me atormentes. Não me atormentes. Eu peço-te, eu conjuro-te, eu rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus lhe dizia, sai deste homem. Depois temos aquele diálogo. Temos o diálogo em que Jesus pergunta o nome, ele responde que é Legião. E depois eles rogam que não querem sair daquela província. É interessante aqui. Eles não querem sair daquela província. E aqui o David na última, quero fazer aqui um parênteses, o David na última semana disse que havia muitos propósitos para aquela tempestade. Não era só provar os discípulos também. E é verdade. Porque nós podemos interpretar aquilo que Marcos está a querer dizer, e com razão, dizendo que se levanta uma tempestade para impedir Jesus de chegar àquele homem. E que agora
e que agora ele encontra o poder das trevas naquela região. E que mesmo quando Jesus o expulsa, eles pedem para ficar na região, talvez com a esperança de continuar a atormentar as pessoas por ali. Nós continuamos a ver oposição mesmo no final do episódio. Quando depois da libertação deste homem, eles pedem para Jesus ir embora. É uma zona dominada pelo mal. É uma zona em que o diabo opera e tem cativas as almas das pessoas. Então eles pedem a Jesus para não ficar, para não saírem daquela província, e pedem para ir para uma manada de quase 2.000, uma vara de quase 2.000 porcos, que Jesus permite. Jesus diz que sim a toda a gente neste episódio, menos ao homem no fim. Já lá vamos. Jesus permite, e o que acontece é que aquela vara de porcos se precipita no meio do mar e afogam-se. Também com muitos propósitos, com muitos símbolos que temos aqui, mas ao porquê há várias respostas. Várias coisas são importantes neste episódio, trazem várias conclusões que nos respondem porque é que Jesus permitiu e aceitou o pedido daqueles demónios. Para trazer estas consequências todas que nós lemos depois. Aquele homem fica livre. Aquele homem fica livre. E este episódio está aqui. Este texto está aqui para levantar mais uma vez a questão que o David levantou a semana passada e que o texto levantava. Quem é este? Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar obedece? Quem é este perante quem até mesmo os poderes das trevas tremem e se prostram e se rendem e fogem? Quem é este? Quem é este? É Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso. É Jesus, o Filho de Deus, o servo que veio para servir. Ele é o Filho de Deus. Quem é este? É Jesus, o Filho de Deus. Nós temos o resultado, e já estamos no versículo 14. Temos o resultado de tão grande transformação. E nós temos neste resultado, depois deste milagre magnífico, pelo qual passámos a correr, nós temos dois olhares diferentes perante o que aconteceu. Perante uma transformação tão grande operada por Jesus, perante uma transformação radical, nós temos dois olhares diferentes diante do mesmo cenário. Diante do mesmo filme, temos duas leituras completamente diferentes. Parece que são pessoas diferentes que estão a olhar para o episódio, parece que são pessoas diferentes que estão a olhar para o mesmo filme. O texto diz-nos que os que apacentavam os porcos com o que aconteceu fugiram com medo, anunciaram na cidade, nos campos, por onde encontraram pessoas, foram falando, e muitos saíram para ver o que é que tinha acontecido. Eu estou a falar o que está no versículo 14. E foram ter com Jesus. E viram o endemoniado o ex-endemoniado, que tivera a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo. Coisa que eles não haviam visto. Eles tinham medo dele. E temeram. É muito interessante. Porque eles continuam a ter medo. Continuam a ter medo da mesma pessoa. Aqueles que tinham assistido contaram, diz o versículo 16, o que tinha acontecido com o endemoniado e com os porcos. E as pessoas começaram a pedir para Jesus sair do território. Para Jesus sair dali. É muito interessante, porque há uma forma incorreta de ver o que aconteceu. E é primeiro este o ponto que queríamos ver, que é cegos pela luz. Diante da luz, é inegável que aquilo que aconteceu ali foi o poder de Deus. Diante da luz, já alguns, a maior parte, quase a totalidade, são cegos pela luz. Que é o mesmo que dizer, eu não quero ver mais. Vai-te embora, porque eu já vi que chega. Eu não quero continuar a ver o filme. Não estou a gostar do filme. O cenário está... Estou com mais medo do que eu já tinha antes. Era de terror, mas agora que já não está terror, eu estou com mais medo deste suspense do que é que vai acontecer aqui. Estou com mais medo ainda. Eles temiam mais o resultado da libertação do que o terrível endemoniado. Eu acredito que eles tinham mais medo agora do que o que tinham antes. De alguma maneira eles tinham aprendido a lidar com ele. Mas agora há uma coisa nova. E Jesus vem à nossa vida para trazer coisas novas. E nós muitas vezes também não aceitamos o que a palavra de Deus tem para nós porque não estamos dispostos a experimentar coisas novas. Ou quando estamos dispostos a experimentar coisas novas, é novas à nossa maneira. E não novas à maneira de Deus. Mas eles
pediram que saísse. Vai ao cúmulo, é uma pena. Podemos dizer mais, podemos dizer que é uma loucura. O Filho de Deus deixa a terra. O Filho de Deus, no meio de todo o seu ministério, navega, ele separa um dia, o tempo, para navegar propositadamente para aquela região em particular. Ele opera uma libertação poderosa. E em resultado, eles dizem, sai por favor. Não estamos dispostos a pagar o preço. Podiam dizer alguns. Isto estragou a nossa economia toda. Então agora ficamos sem os porcos. Nós temos medo, espiritualmente falando. Não queremos lidar com isto. O que é que vai acontecer depois? Muitas coisas se podem levantar aqui. Uma coisa é certa. Não estavam dispostos a pagar o preço, o custo, o prejuízo de ter Jesus ali. Há um preço. Há um preço por ter Jesus ali. E eles não estavam dispostos a pagá-lo. Ver o poder não chega. Isto é importante. Porque ver o poder de Deus não chega. Os religiosos e as multidões viram o poder de Deus e serviu-lhes de muito pouco à maior parte deles. Ver o poder de Deus não chega se não for olhado pelo ângulo do amor. Isto é muito importante. Isto é muito importante. Ver o poder de Deus não chega se não for olhado pelo ângulo do amor. Neste sentido, é o poder que age em misericórdia. Olha, vai, diz Jesus àquele homem, e anuncia como Deus teve misericórdia de ti e com grandes coisas fez. Ou seja, é olhar para o poder dizendo, ele agiu em misericórdia, nós fomos abençoados, nós vimos o milagre, isto abençoa-nos, isto é bom para nós. Isto é a graça de Deus, isto é a misericórdia de Deus, isto é o poder de Deus agindo para nosso bem. Quando se olha para o poder de Deus, a partir do amor, a partir da consciência de que aquele que é todo poderoso, não foi combinado, mas como já dissemos e orámos várias vezes, demonstra o seu poder e a sua grandeza e a sua majestade, amando, nós rendemos-nos a esse poder e usufruímos das bênçãos que esse poder traz. Sem o amor, só sobra o medo, porque como João escreveu, é o amor, é o perfeito amor que lança fora o medo. É o amor que lança fora o medo. Então, olhar e contemplar o poder por si só não chega, a não ser que ele seja olhado também pelo ângulo da misericórdia, da graça. Deus agiu para bem. Só houve uma pessoa a ter este olhar. Foi o próprio endemoninhado. Foi o próprio endemoninhado. Há a forma correta, que é a dele. A forma correta de ver é, eu quero mais. A forma correta é, eu quero participar. Eu quero mais. Enquanto uns dizem, olha, já chega. Acabou, interrompe o filme a meio, vai embora, desliga a luz e vai embora. Ele diz, não. Eu quero mais. E eu quero participar das trevas para ser uma luz. Há os cegos pela luz. E há aquele que das trevas foi para a luz e das trevas quer ser uma luz. Quer estar com Jesus. Das trevas para ser uma luz. Ele diz no versículo 18, vocês podem ver nas vossas Bíblias, que Jesus entrou no barco e rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Quero ir contigo. Eu quero estar contigo. Eu quero mais disto. Eu quero mais do poder e da misericórdia. Eu quero mais da tua presença. E é muito interessante porque Jesus diz não. Na primeira vez no episódio disse que sim a tudo e agora nem sempre ter os sims de Deus é bom. Nós podemos ter os sims de Deus e ser mau para nós. É melhor ter os nãos de Deus debaixo da sua graça, debaixo da comunhão com Ele, do que ter os seus sims e ser sims de juízo e castigo. Aqui ele recebeu um não, e é um não muito interessante, porque no episódio em que Jesus diz que sim aos demónios, podem ir para os porcos. Diz que sim àqueles homens que querem que eu vá embora, eu vou. Entrou para o barco e foi embora. Aquele homem é que diz que não. Mas há um propósito neste não. Deus tem um propósito para os nãos todos que vêm à nossa vida e são sempre melhores do que as nossas ideias, as nossas intenções, por muito elaboradas e inteligentes que possam parecer. Há um propósito neste não. Nem todos são chamados para estar no barco com Jesus. Nem todos são chamados para ser apóstolos. Hoje nem sequer há apóstolos, mas continua a haver discípulos. Nem todos tinham sido chamados para estar com Jesus no barco, para ser um dos 12, para estar com Ele todos os dias, 24 sobre 24 horas. Nem todos tinham sido chamados para isso. Mas todos os salvos,
Todos os libertados são discípulos que são chamados a fazer outros discípulos. É sobre este tema que Jesus esteve a falar no capítulo 4 com os discípulos. É sobre este tema que Jesus esteve a falar com os discípulos no capítulo 4. Todos os discípulos, todos os libertados, são chamados a participar no processo de libertação de outros. Discípulos são chamados a fazer discípulos. E Jesus continuaria a sua missão junto das ovelhas perdidas da casa de Israel. E este homem seria o primeiro pregador da sua terra. Seria o primeiro missionário na sua terra, na sua própria terra. É isso que está no versículo 19. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Faz isto, olha, tenho uma missão para ti. Agora, vai e conta como Deus te amou, como o Senhor teve misericórdia, compaixão. Quão grandes coisas fez na tua vida. Vai e conta. Vai para casa e conta aos teus. E diz-nos no versículo 20 que ele foi. Ele foi. E começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas o Senhor lhe fizera, e todos se maravilharam. E todos se maravilharam. Uma tempestade tentou impedir Jesus de ir para ali. Jesus usou para os propósitos de santificar, de fortalecer a fé, de treinar os seus discípulos. Um homem cheio de demónios, um homem sai ao seu encontro. Os habitantes pedem para Jesus sair. Um monte de contrariedades se levantam para que o Evangelho, que tinha sido ensinado, o reino, para que o reino não prosperasse nesta localidade. Para que aquilo que tinha sido, que podemos ler e que tinha sido ensinado aos discípulos no capítulo 4, não pudesse acontecer aqui nesta terra. Nesta terra. Mas o reino tem ali muitos dos seus súbditos. O reino de Deus, o reino da luz, tem ali muitas pessoas para sair das trevas. O Evangelho será propagado por meio de um homem que é o mais improvável de todos. Um homem que tinha uma legião de demónios. O ex-endemoniado. Jesus acabou de dar uma aula prática aos seus discípulos. Jesus acabou por ensinar como é que se pesca homens, não é? Foi isso que disse a Pedro. Fazer de vocês pescadores de homens. E Jesus acabou de dar uma aula prática, com direito a mar e tempestade no mar e tudo. A pesca ainda era precisa. Há ali alguma arte, mas era preciso. Mas Jesus tinha uma aula à frente que mesmo Pedro e os outros pescadores não tinham feito com os pais. No mar alto. Tinham direito a uma aula de como se pesca um homem. Jesus acabara de salvar um pobre homem. Jesus acabara de fazer um discípulo. Jesus acabara de enviar um discípulo para a sua missão. E Jesus acabara de exemplificar o que ensinou nas parábolas. Jesus acabara de exemplificar o que ensinou nas parábolas. Nós podemos pensar na parábola do semeador, que o irmão Berto pregou logo no início do capítulo 4. E nós vemos como aqueles que são a semente lançada perto do caminho, Satanás tira. Se queremos um episódio que mostra mais a ação do diabo para tentar que as almas não sejam vencidas pelo Evangelho e não se rendam ao Rei e abracem e entrem no reino, está aqui o diabo a trabalhar para apanhar toda a semente que fica perto do caminho. Os que caem em pedregais e em espinhos são aqueles que pela tribulação, pela perseguição, pelos cuidados deste mundo, os enganos, as riquezas, acabam por não produzir nada. E nós temos nesta multidão que assistiu e que depois, por causa da reputação, por causa do prejuízo, por causa do medo, por causa da vida, por causa dos cuidados do mundo, rejeitam Jesus e caem na loucura de o mandar embora. E nós temos aquele que é boa terra e que dá fruto. Que é este homem, que é o menos provável, que também nos ensina que as nossas leituras do que é provável e não é provável valem todas para muito pouco. Nós podemos achar que vemos muito bem, que achamos que aquela pessoa vai compreender, aquela não vai, aquela está longe demais, aquela está quase muito perto e não sabemos nada do que estamos a dizer e a pensar. Porque quem salva é Deus. E a pessoa que ninguém ia salvar foi salva. Assim como Paulo. Estes religiosos todos que viveram com Jesus ao pé de Paulo eram os meninos. Paulo arrastava mulheres e crianças para prender. Mas não podia diante de Jesus. Jesus também o venceu.
Nós podemos lembrar daquele que é a boa terra, este homem, que dá muito fruto. Ele deu fruto ou não deu fruto? Ele, pela sua terra, pela sua casa. Nós podemos lembrar da cadeia. Da candeia. A cadeia tinha antes cadeias. Da candeia, da luz. Podemos lembrar da luz que foi posto no velador para iluminar Decápolis. Ou Decápolis. Para iluminar aquelas 10 cidades. Para iluminar os seus. Nós podemos lembrar dessa parábola. Não é para estar escondido. Não é para agora ir comigo no barco, escondidinho, ser só mais um a ouvir o que eu estou a dizer e ficar a luz tapada. Não. Vais ficar aqui a brilhar. Seres luz para dares luz a outros. Nós podemos lembrar da semente que se semeia e depois aparece. Que é uma obra poderosa que ninguém sabe explicar como. Que é a obra de Deus, como aconteceu aqui. É o poder maravilhoso, miraculoso de Deus que gera admiração. Que gerou admiração. E nós podemos lembrar do grão de mostarda, insignificante semente. A que ninguém dá nada por ela. Nunca vai crescer, nunca vai dar nada. Há sementes muito maiores. E é este insignificante endemoninhado que vai florescer, vai dar fruto. E muitos vêm-se abrigar em Jesus através dos seus ramos. As parábolas também se vão cumprir em ti e em mim. É aqui que eu quero terminar. As parábolas também se vão cumprir em mim e em ti. Nesta sala as parábolas cumprem-se em todos. Uns são boa terra, outros, infelizmente, ainda poderão ser um terreno com pedras, com espinhos. A parábola da candeia também se aplica. Há candeias que estão a brilhar, há candeias que estão tapadas e não dão luz nenhuma. Podíamos continuar. Que elas se apliquem na tua vida da maneira certa. Participando do reino, sendo discípulo que faz discípulos. Terminamos e concluímos lembrando. Este texto, se repararem na estrutura dele, ele começa por dizer Filho do Deus Altíssimo. Todo o poder, Jesus. E acaba por falar da sua misericórdia. Quão grandes coisas fez o Senhor. Quão grande misericórdia teve. Então esta estrutura lembra-nos o poder de Deus, o poder de Jesus, o amor de Deus, o amor de Jesus. Este é um relacionamento individual. Tu não és um número. Ele tem poder para tocar a tua vida. Ele está a tocar a tua vida mesmo quando tu não vês, mesmo quando tu não sentes. Ele está a trabalhar na tua e na minha vida. Ele tem poder para tudo, mesmo para aquilo que tu não tens capacidade para contornar. E Ele ama-te, mesmo quando tu te sentes sozinho, porque sentes, eu também me sinto, tantas vezes, mesmo quando nos sentimos incompreendidos, Ele está e Ele vai trilhar todos os mares para estar connosco. Ele trilhou um mar de sangue, o seu sangue, para estar connosco. Aquele que nos salvou dos nossos pecados nos dará todas as coisas. Ele ama-te. É um relacionamento individual. Tu não és um número. Tu não és alguém esquecido, sem identidade, que Deus não conhece. Que te vai levantar a mão quando chegares ao céu só dizer assim um oi, um olá. Não. Trata-te pelo nome e vai-te servir à mesa. É um relacionamento individual. Como o Timóteo leu, nós somos chamados neste texto a dar graças ao Pai, que nos capacitou a participar da herança dos santos da luz. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou das trevas também a nós e nos transportou para a luz, para um reino de amor e de luz, através do sangue de Jesus, onde temos a remissão dos nossos pecados. Lembrar também que nós estamos num texto extremado. Nenhum de nós tem tantas trevas e imaginou tantas trevas na vida como as deste homem. Mas que este extremo não te afaste do texto, porque tu também tens trevas. Que este episódio tão extremado de alguém que está tão mergulhado na imundícia e que Jesus levanta, que estas trevas dele não sejam tão distantes que tu digas, ele é que precisava mesmo, mas eu não, as minhas trevas são pequeninas. Não, também há trevas em ti. Há trevas em mim. E se estás sem Jesus, sem Deus, há trevas iguais às dele. Manifestam-se de maneiras diferentes. Pode não ter tanto impacto para os outros que estão à tua volta e para ti. Mas são trevas que cegam da mesma maneira, que incapacitam da mesma maneira. E mesmo nós,
que já nos rendemos ao Senhor, que já fomos vencidos por Ele, confiamos nele, nós temos trevas em nós. E este extremo deste episódio tão drástico não nos afaste de olharmos para as nossas próprias trevas. Porque se eu parar um bocadinho, sentar-me aqui, parar um bocadinho para pensar na dificuldade que eu tenho em abandonar algumas coisas, em perdoar, em esquecer, em fazer mais e melhor, em dar-me mais, eu vou ver que afinal tenho muito mais trevas do que aquelas que à primeira vista parece que tenho. E nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus. Se seremos uma candeia, porque refletiremos a luz dele. Não há luz em nós. Não há luz própria em nós. Somos como a lua que reflete a luz do sol. Não somos um sol. Não somos o centro. Refletimos a luz daquele que é o centro. Jesus. Há duas formas de olhar para a transformação que o Evangelho opera. Uma é rejeitar, e eu espero que ninguém o rejeite esta manhã. E a outra é abraçá-lo, aceitá-lo com alegria, com gratidão e querendo participar. E aqueles que participam são chamados por este texto a das trevas passarem a ser uma luz para outros. Das trevas para a luz. Para ser uma luz. Nós somos convocados a participar deste ciclo, deste círculo virtuoso, que é discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos. Seremos como o grão de mostarda. Participaremos do reino, não só usufruindo, mas sendo um veículo da graça de Deus. Que seja assim com todos, que Deus nos abençoe e que nos dê ânimo, porque Deus nos ama, porque o seu poder está em nós e também nos dê desafios e muitos. A seara está pronta, que nós sejamos luz e que nós sejamos também luz para outros. Que assim seja.